a maior voz da história da Rádio Bandeirantes se calou. Agora é hora do Pulo do Gato. Alô, São Paulo, bom dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do inverno 2020. Vai ser estranho saber que essa voz não vai mais falar às 5h30 da manhã. A voz que acompanhou gerações. A voz que informava, dava direção, opinava. Perdemos José Paulo de Andrade. Ele dizia: o rádio é a TV com imaginação. E é difícil imaginar como serão nossas manhãs daqui para frente. Quinto sinal marca 7 horas. Daqui para frente, o mais completo jornal falado do Rádio Brasil. José Paulo de Andrade acompanhou nossos avós, nossos pais e nossos filhos. Esteve presente nas nossas casas, no carro, na ida de ônibus, no metrô. Chegou à Rádio Bandeirantes em 1963. Começou na equipe esportiva. O sonho era esse: descrever gols, transmitir emoção, fazer o coração bater mais forte. Vim para Bandeirantes como locutor noticiarista de esportes para substituir o Luiz Augusto Maltoni. Ele sugeriu ao Pedro Luiz que pelo menos me ouvisse, que era um rapaz novo, estava começando na Rádio América e não sei o que, e o Pedro Luiz me chamou. Foi uma emoção muito grande para mim, porque o Pedro Luiz era o ídolo de todos nós, né? Aí o Pedro Luiz me chamou, ficamos negociando quanto que eu ia ganhar. Eu não queria nem saber quanto eu ia ganhar, só de vir para Bandeirantes já pagava tudo. Zé Paulo sempre teve firmeza. Essa mesma personalidade acompanhou o âncora da Rádio Bandeirantes lá atrás, na hora da definição do início da carreira. O sonho de trabalhar com o narrador Pedro Luiz, no entanto, foi curto. Aí começou um zum-zum do Pedro Luiz sair da Bandeirantes. E numa reunião lá eu fiz a pergunta para ele, menino atrevido: ô Pedro Luiz, nós estamos ouvindo aí que você vai sair da Bandeirantes para montar uma outra equipe esportiva. Ele ficou tão sem graça. Olha, eu nunca vi o Pedro Luiz sem graça. Aquele dia ele ficou, porque ele não podia ainda admitir. Portanto, 8 meses depois que eu entrei, ele saiu. Antes de chegar a Bandeirantes, José Paulo de Andrade trabalhou na Rádio América em 1961, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como rádio escuta. O estúdio ficava em um prédio na Consolação com a São Luís. Muito jovem, a carreira do Zé Paulo quase tomou um rumo completamente diferente. Eu desisti de tentar a carreira, porque não via de que maneira eu poderia entrar nesse meio que eu gostava tanto. E já tinha o meu caminho determinado, que era fazer o vestibular da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas coincidiu com a minha entrada em rádio. E o meu sonho de criança estava se realizando. Foram 14 anos no esporte. Narrou, reportou e comentou o futebol. Esteve presente em vários momentos fundamentais da história do futebol brasileiro. Descreveu títulos, relatou gols, entrevistou craques. Emprestou a voz marcante para emocionar. No 10º gol de Pelé, narrado por Flávio Araújo, José Paulo de Andrade estava na reportagem no Maracanã. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. O grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento, Zé Paulo de Andrade. Flávio Araújo, nós sentimos orgulho de sermos contemporâneos do maior jogador de futebol de todos os tempos. Homem Edson Arantes do Nascimento, jogador Pelé, passa a ser a própria história do futebol. Narrar é a tarefa mais complicada para quem trabalha no esporte. É talento puro. Poucos têm essa capacidade de narrar. E até isso Zé Paulo fez. Faz o domínio completamente em cima de Clodoaldo, vira o jogo para a ponta direita para a penetração de Miranda. Agora vai encostar nele, Fernando Miranda leva a bola até a linha de fundo, faz o cruzamento, André de cabeça. Gol! Guarani de Campinas, André, camisa 9, aos 2 minutos do José Paulo de Andrade fazia tudo na Rádio Bandeirantes. Falava de futebol, apresentava programas jornalísticos, entrevistava todo tipo de personalidade. Mas em 1977, não estava completamente feliz. Logo depois do nascimento do filho Paulo, ele tomou uma decisão importante que mudaria sua vida e o dia a dia de
todos os ouvintes. Chegou 1977, nasceu meu primeiro filho, Paulo. Eu não era nem o terceiro locutor esportivo da Bandeirantes. Aí eu fiz uma reflexão e pensei comigo, eu não vou ser revelação aos 40. E eu não queria mais continuar no esporte. Depois de decidir sair do esporte e trabalhar no geral, José Paulo de Andrade virou diretor de jornalismo. Sempre foi referência para todos os companheiros de trabalho desde aquela época. O forte caráter, a sede por informação e a vontade de facilitar a vida do ouvinte foram decisivas nessa mudança de rumo. O Brasil vivia momentos muito difíceis e o país precisava de gente com coragem. Nós estávamos ainda no período da ditadura, da censura e tudo mais. Eu já não via muito sentido em participar de jornadas esportivas. Achava aquilo muito vazio perto dos problemas que, como jornalista, eu já tinha conhecimento, entendeu? De perseguições, de tortura. O período da ditadura nunca assustou o Zé Paulo. Ele jamais se conformou com a censura. Driblar os militares era quase impossível, mas sempre tinha um jeito. Eu lembro um comentário que eu fiz quando Salvador Allende foi assassinado em Santiago do Chile. Falando que risco poderia oferecer um médico diante de um exército? Foi a pergunta que eu fiz. Nossa, o mundo quase caiu. Muitas vezes você apontando um problema que seja de uma rua ou de um bairro, né? Você está apontando que nem tudo está às mil maravilhas como, né, na época o regime militar procurava transmitir. Então o Boca do Trombone foi também uma maneira de resistir. Como ele mesmo dizia, a grande marca na carreira foi o programa O Pulo do Gato. O Pulo do Gato mudou a vida do Zé Paulo. O noticiário foi ao ar pela primeira vez em 1973. Por incrível que pareça hoje, com absoluto sucesso após 47 anos, não foi fácil convencê-lo a aceitar o desafio naquela época. Ele não queria sair do Primeira Hora. Hélio Ribeiro, outro nome marcante na história do rádio, foi decisivo neste processo. Na época eu era apresentador do jornal Primeira Hora, que era o sonho de todo locutor daquela época, né? E aí ele veio me propor para sair do Primeira Hora para fazer o Pulo do Gato, que tinha começado uns dias antes com o Joia Júnior. E até eu me surpreendi, porque eu não sabia que ia entrar um programa chamado O Pulo do Gato. E eu acordava geralmente às 6 da manhã. Naquele tempo dava para acordar às 6 para estar aqui às 7, né? Quando eu acordei ouvindo o Joia, eu já levei um susto. Como ele estava acostumado à tarde, e era às 18 horas o programa dele, ele deu a hora como sendo 18 horas e 15 minutos, você acredita? Aí a minha cabeça girou, né? Eu falei, nossa, eu dormi tudo isso. Aí logo em seguida ele corrigiu. Desculpe, eu estou acostumado e era às 6h15 da manhã, né? Foi assim que eu tomei conhecimento do Pulo do Gato. O rádio é um amigo eterno. O rádio está presente nas famílias há várias décadas. Ele abraça, orienta, encaminha, ilumina. O rádio emociona. Emociona no gol, emociona no voto, emociona no trânsito, emociona na lembrança das coisas que passaram. O tom de voz da Rádio Bandeirantes é o Zé Paulo, há 57 anos e para sempre. Nós velhos ficamos muito sensíveis. Eu brincava com a minha mãe, que a minha mãe era do signo chorão, né? O signo de balança, né? Eu falava para ela assim, ô mãe, qualquer solo de cuíca você já chora. Eu hoje estou quase assim, viu? Solo de cuíca já me emociona também. É impossível dizer o tamanho do José Paulo de Andrade na história do jornalismo brasileiro. Mas dá para afirmar que é proporcional ao tamanho do rádio. O rádio é a TV com imaginação. Por isso ele não morrerá jamais.